O telefone tocou no meio da noite, e João atendeu com o coração acelerado, só para ouvir a voz trêmula do pai anunciando que Pedro, seu irmão mais velho, havia sofrido um acidente grave na quinta da família. Mas quando chegou ao hospital em Lisboa, descobriu que não era um acidente comum. Pedro havia tentado o suicídio, deixando uma carta que revelava segredos que abalariam para sempre a estrutura da família. João, com os olhos cheios de lágrimas, segurou a mão fria do irmão, perguntando-se como tudo havia chegado àquele ponto. A viagem de carro até à quinta em Alentejo foi um tormento silencioso. João, aos 25 anos, sempre admirara Pedro, o irmão perfeito de 30 anos, forte, responsável, o pilar da família após a morte da mãe há 10 anos. Pedro gerenciava a quinta com mão firme, produzindo azeite e vinho que sustentavam todos. Mas ultimamente, Pedro parecia distante, evitando as visitas familiares e cancelando jantares. João, que trabalhava como professor em Lisboa, atribuía isso ao stress do negócio rural, mas agora, com a carta na mala, sabia que era algo mais profundo. Ao chegar à quinta, o sol poente tingia os olivais de dourado. A casa antiga, com paredes brancas e telhado de terracota, parecia inalterada, mas o ar carregava uma tensão palpável. O pai, Manuel, um homem de 60 anos endurecido pelo trabalho, esperava na porta, o rosto marcado por rugas de preocupação. Ele está estável, mas os médicos dizem que precisa de repouso. E tu, filho, precisas de ficar aqui uns dias para ajudar, disse Manuel, sem mencionar a carta. João assentiu, mas seu mente fervilhava. A carta, que lera no hospital, confessava que Pedro era homossexual e que vivia uma luta interna há anos, temendo a rejeição da família conservadora. Naquela noite, sentados à mesa de jantar, o silêncio era opressivo. Manuel serviu o vinho da quinta, mas mal tocou na comida. Pedro sempre foi o forte da casa. Como é que ele chegou a isto? Murmurou o pai. João hesitou, mas decidiu confrontar. Pai, há algo que precisamos falar. Pedro deixou uma carta. Manuel ergueu os olhos, alarmado. Não quero saber de cartas. Ele precisa é de trabalhar, de se casar, de seguir a vida como sempre. João sentiu um nó na garganta. Ele próprio questionava sua sexualidade há tempos, atraído por homens, mas nunca ousara admitir. Ver Pedro assim o forçava a encarar seus próprios demónios. No dia seguinte, João visitou Pedro no hospital local. O irmão, com curativos no pulso, parecia frágil pela primeira vez. Porquê, Pedro? Porquê não me disseste nada? Perguntou João, sentando-se ao lado da cama. Pedro virou o rosto, envergonhado. Tu sabes como é o pai. E a sociedade aqui no Alentejo. Ser gay é como ser um estranho na própria terra. Eu tentei ignorar, namorei mulheres, mas não aguentei mais. João tocou o braço do irmão, um gesto de conforto que carregava mais emoção do que admitia. Ele se lembrava das brincadeiras de infância, das noites partilhadas no quarto, e de um sentimento confuso que surgira na adolescência. De volta à quinta, João assumiu as tarefas diárias, regar as oliveiras, verificar as vinhas, lidar com os trabalhadores. Mas sua mente vagava para Pedro. Como ajudar o irmão sem expor-se? A pressão familiar era imensa. Manuel esperava que Pedro se casasse com Maria, a filha do vizinho, para unir as propriedades. É o futuro da família, repetia o pai. João, solteiro e sem planos, sentia o peso das expectativas. Uma noite, ao folhear álbuns antigos, encontrou fotos de Pedro jovem, sorridente, ao lado de um amigo chamado Tiago, que desaparecera subitamente anos atrás. Seria aquilo uma pista? O conflito interno de João intensificava-se. Ele sonhava com Pedro, não como irmão, mas como algo mais, um tabu que o aterrorizava. Isto é errado, pensava, mas o isolamento da quinta amplificava os sentimentos. Quando Pedro voltou para casa, uma semana depois, a tensão explodiu. Durante o jantar, Manuel confrontou-o. Ouvi boatos na vila. Dizem que tu andas com homens. É verdade. Pedro baixou a cabeça, e João interveio. Pai, isso não importa. Ele é teu filho. Mas Manuel bateu na mesa. Nesta casa, importa sim. Se for verdade, ele que vai embora. Pedro saiu correndo para o celeiro, e João o seguiu. Ali, sob a luz fraca, Pedro desabafou. Eu amei Tiago, mas o pai descobriu e o mandou embora. Agora, sinto algo por ti, João, mas sei que é impossível. João congelou, o coração disparado. Ele também sentia, mas o medo da rejeição social, da perda da família, era paralisante.
Eles se abraçaram, um momento de vulnerabilidade, mas João recuou: não podemos. É contra tudo. Pedro assentiu, lágrimas nos olhos, e naquela noite, João decidiu: ajudaria o irmão a aceitar-se, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram de confrontos sutis. João convenceu Pedro a falar com um terapeuta em Évora, mas Manuel descobriu e explodiu: terapia. Isso é para fracos. Resolve como homem. A pressão social na vila crescia, vizinhos cochichavam sobre Pedro, e as vendas de azeite caíam. João via o irmão definhar, e seu próprio conflito o consumia. Uma tarde, enquanto colhiam azeitonas, Pedro confessou: se eu ficar, destruo tudo. Talvez deva ir para Lisboa. João sentiu pânico: perder o irmão seria perder parte de si. A decisão de Pedro de deixar a quinta pairava como uma nuvem escura. João, desperto pela confissão, lutava contra seus sentimentos. Ele amava Pedro além do fraterno, mas o tabu social em Portugal, especialmente no interior conservador, o impedia de agir. Somos irmãos, repetia para si, mas o isolamento os aproximava. Manuel, alheio aos detalhes, pressionava Pedro a noivar com Maria. É hora de assentar, filho. A quinta precisa de herdeiros. Pedro resistia, e a tensão culminou numa discussão feroz. Eu não amo Maria, pai. Nunca amei mulher alguma, gritou Pedro. Manuel, chocado, ergueu a mão, mas João interveio, empurrando o pai para trás. Basta. Deixa-o em paz. Manuel saiu furioso, murmurando sobre desonra. Naquela noite, Pedro e João sentaram no alpendre, olhando as estrelas. Obrigado por me defenderes, disse Pedro. João, com o coração apertado, respondeu: sempre. Mas e nós? O que sentes por mim é real. Pedro hesitou: é, mas é perigoso. Sociedade não aceita, família menos ainda. João pesquisou discretamente no telemóvel sobre direitos LGBT em Portugal. O casamento gay era legal desde 2010, mas no Alentejo rural, preconceitos persistiam. Ele lembrou-se de um primo que fora expulso por ser gay, vivendo agora em Lisboa como exilado. Não quero isso para ti, disse a Pedro. Mas Pedro rebateu: e tu? Vejo nos teus olhos. Sentes o mesmo? João admitiu, sussurrando: sim, mas tenho medo. Eles se aproximaram, mas um barulho os separou. Manuel voltava. Nos dias que se seguiram, a quinta tornou-se campo de batalha. Manuel isolou Pedro, proibindo-o de sair, e chamou o padre local para conselho espiritual. O padre, um homem idoso, falou de pecados e redenção, mas Pedro rebateu: amor não é pecado. João, assistindo, sentiu raiva. Ele confrontou o pai depois: estás a matá-lo por dentro. Manuel chorou: quero o melhor para ele. Nesta terra, ser assim é sofrimento. João viu a dor do pai, moldada por gerações de tradição. Uma traição inesperada veio de Maria. Ela, sabendo dos boatos, visitou a quinta e confrontou Pedro: se não me queres, diz a verdade. Pedro confessou sua orientação, e Maria, magoada, espalhou na vila. Logo, vizinhos boicotavam a quinta, e credores pressionavam. João viu Pedro quebrar, tudo por causa de quem sou. Ele abraçou o irmão, e naquele momento, beijaram-se pela primeira vez, um beijo breve, cheio de desespero. Mas o remorso veio imediato. Isto é errado, disse João, recuando. Pedro decidiu fugir para Lisboa, e João, dividido, ajudou a planejar. Mas Manuel descobriu a mala e trancou Pedro no quarto. Não sais daqui até mudares. João, furioso, abriu a porta à força: deixa-o ir, ou perdes os dois. Manuel cedeu, mas deserdou Pedro: vai, mas não voltes. Pedro partiu de madrugada, deixando João devastado. Sozinho com o pai, João enfrentou seu conflito: revelar-se ou calar. A ausência de Pedro ampliou o vazio. João gerenciava a quinta, mas o trabalho era mecânico. Cartas de Pedro chegavam, descrevendo uma vida livre em Lisboa, trabalhando num bar gay. Encontrei paz, mas sinto a tua falta, escrevia. João respondia, escondendo seus sentimentos. Uma noite, Manuel confessou: talvez eu esteja errado. A mãe sempre disse para amar incondicionalmente. João viu uma brecha, mas hesitou. O clímax veio quando Tiago, o antigo amor de Pedro, apareceu na quinta. Alto e confiante, Tiago revelou: Pedro mandou-me.
Ele precisa de ti. João sentiu ciúmes, mas ouviu: ele ama-te mais do que pensas. Mas o tabu vos separa. Tiago partilhou sua história, expulso por Manuel anos atrás, agora vivia feliz em Porto. A família pode mudar, disse. João, inspirado, confrontou o pai: Pedro é gay, e eu também. Aceita-nos ou perde-nos? Manuel, atordoado, ficou em silêncio. Dias depois, chamou João: eu errei. Medo da sociedade me cegou. Eles decidiram visitar Pedro em Lisboa. A viagem foi tensa, mas ao chegar, encontraram Pedro num apartamento modesto. O reencontro foi emocionante, abraços, lágrimas. Manuel pediu perdão: filho, volta. A quinta é tua. Pedro hesitou: só se aceitares quem sou. Em Lisboa, a reunião familiar foi um misto de esperança e tensão. Pedro, vivendo abertamente, apresentou amigos da comunidade LGBT, o que chocou Manuel. Isto é a tua vida agora? Perguntou o pai. Pedro assentiu: sim, e sou feliz. João observava, invejando a liberdade do irmão. Mas seus sentimentos por Pedro complicavam tudo. Durante um jantar, Pedro confidenciou: sinto a tua falta, mas sei o risco. João respondeu: eu também, mas a família. De volta à quinta, Manuel tentou reconciliar-se, convidando Pedro para visitas. Mas a sociedade local não perdoava. Boatos intensificaram-se, e um vizinho confrontou Manuel: teus filhos são uma vergonha. Manuel defendeu: são meus filhos. Pela primeira vez, João viu o pai mudar. Mas o custo era alto, dívidas acumulavam-se pelo boicote. João sugeriu vender parte da terra, mas Manuel recusou: é herança. Pedro voltou para um fim de semana, e a proximidade reacendeu faíscas. Numa caminhada pelos olivais, eles conversaram: e se fugíssemos juntos? Perguntou Pedro. João, tentado, rebateu: e o pai? A quinta? Pedro insistiu: amor vale o sacrifício. Mas João recuou, temendo o escândalo. Naquela noite, Manuel os viu conversando intimamente e questionou: o que se passa entre vós? Pedro mentiu: nada. Mas Manuel suspeitava. A traição veio de dentro. João, pressionado, confidenciou a um amigo da vila, que espalhou. Logo, a família enfrentava o ostracismo total. Pedro, furioso, confrontou João: traíste-me. João chorou: tive medo. Pedro partiu novamente, cortando contato. João, arrependido, mergulhou na depressão. Manuel, vendo o filho sofrer, admitiu: eu causei isto. Minha rigidez vos separou. Meses passaram. João viajou a Lisboa para reconciliação. Encontrou Pedro num evento LGBT, feliz mas distante. Perdoo-te, mas não podemos ser mais que irmãos, disse Pedro. João aceitou, mas o coração doía. De volta, ajudou Manuel a modernizar a quinta, vendendo online para contornar boicotes. Lentamente, a família reconstruía. Mas um novo conflito surgiu. Pedro anunciou um namorado, André, um advogado de 32 anos. João sentiu ciúmes devastadores. Durante uma visita, André era perfeito, charmoso, apoiador. Manuel até aprovou: se te faz feliz. João, sozinho, questionava suas escolhas. Escolhi a família sobre o amor, pensava. A tensão culminou num jantar familiar. João, bêbado, confrontou Pedro: escolheste ele porque eu recuei. Pedro negou: escolhi porque tu traíste. A discussão escalou, e Manuel interveio: basta. Vocês são irmãos, não rivais. João saiu, dirigindo pela noite, considerando fugir. Mas um acidente menor o fez parar: não posso destruir mais. Pedro e André ajudaram na recuperação, e ali, João viu a felicidade do irmão. Talvez seja melhor assim, admitiu. Mas o conflito interno persistia, sociedade aceitava casais gays, mas não incesto. Nosso amor era condenado, concluiu. A família uniu-se contra preconceitos. Manuel juntou-se a um grupo de apoio para pais de LGBT, mudando visões. João, inspirado, saiu do armário publicamente, namorando um colega professor. Mas a cicatriz com Pedro permanecia. Com o tempo, a quinta recuperou. Vendas online atraíram clientes de Lisboa e Porto, ignorando boatos locais. Manuel, aos 62 anos,
tornara-se defensor sutil dos direitos LGBT, surpreendendo todos. Pedro visitava com André, e a família aceitava. João, namorando Miguel, um homem de 28 anos, encontrava paz aparente. Mas sonhos com Pedro o assombravam. Um evento abalou tudo, Manuel sofreu um infarte. No hospital, pediu, unam-se. Não deixem a Quinta morrer. Pedro voltou permanentemente, com André. João, gerenciando, via o irmão diariamente. A proximidade reacendeu velhos sentimentos. Uma noite, sozinhos no celeiro, Pedro admitiu, ainda sinto algo por ti. João, tentado, beijou-o. Mas arrependimento veio, não, temos parceiros. A traição mútua os consumiu. André descobriu e deixou Pedro, não posso competir com teu irmão. Miguel, sentindo distância, terminou com João. Sozinhos novamente, os irmãos confrontaram, nosso amor destrói tudo, disse João. Pedro concordou, mas é real. Decidiram separar, Pedro ficaria na Quinta, João iria para Lisboa. Manuel, recuperado, soube da verdade e chocou-se, isto é contra Deus e natureza. Expulsou João, vai, mas Pedro fica. Pedro defendeu, se ele vai, eu vou. Manuel cedeu, mas o dano estava feito. A família fragmentada. João em Lisboa trabalhou como consultor educacional, juntando-se à comunidade LGBT. Encontrou apoio, mas a saudade de Pedro persistia. Cartas trocadas, sinto falta da Quinta, de ti, escrevia João. Pedro respondia, a Quinta é vazia sem ti. Um ano depois, Pedro casou com um novo parceiro, mas o casamento falhou rapidamente. Ele confessou a João, ninguém substitui o que sentimos. João, solteiro, debateu, voltar ou seguir. A sociedade evoluía, marchas LGBT em Lisboa inspiravam, mas tabus familiares perduravam. O clímax final veio numa reunião. Manuel, envelhecido, chamou ambos, errei muito. Aceito-vos como sois, mas não isso entre vós. Pedro e João decidiram, viveriam como irmãos, suprimindo sentimentos. Mas o custo era alto, depressão, isolamento. João questionava, vale a pena sacrificar amor por aceitação? Pedro, definhando, tentava suicídio novamente. João salvou a tempo, confrontando, não aguento mais fingir. Eles fugiram juntos para o norte, comprando uma pequena propriedade em Douro. A sociedade reagiu, família os renegou, amigos viraram costas. Mas no anonimato, encontraram paz. Pagamos o preço, disse Pedro. João assentiu, mas somos livres. Na nova vida em Douro, Pedro e João gerenciavam uma pequena vinha, vivendo discretamente. O amor deles, agora assumido, era um segredo guardado. Mas ecos do passado perseguiam, cartas de Manuel implorando retorno, ignoradas. Escolhemos nós, dizia João. Pedro concordava, mas dúvida crescia, é certo. Somos irmãos. Conflitos internos intensificavam. João via casais gays felizes em Porto, invejando normalidade. Nosso amor é marcado pelo tabu, confidenciava. Pedro, mais otimista, respondia, amor é amor. Mas sociedade infiltrava, um vizinho descobriu e ameaçou denunciar. Eles mudaram, mas paranoia crescia. Uma visita surpresa de Manuel abalou. Velho e fraco, pediu perdão, perdi-vos por preconceito. Voltem. Pedro hesitou, João recusou, demasiado tarde. Manuel morreu meses depois, deixando a Quinta para ambos. Eles venderam, dividindo o dinheiro, cortando laços definitivos. Liberdade veio com solidão. Sem família, dependiam um do outro. Mas malta não se corroía, somos monstros, perguntava João. Pedro tranquilizava, mas duvidava. Terapia ajudou, mas estigma persistia. Anos passaram. Aos 35 e 40, viviam estáveis, mas João adoeceu, depressão crônica. Pedro cuidou, mas culpa o consumia, minha confissão iniciou isto. João rebateu, nossas escolhas nos trouxeram aqui. Num momento de clareza, João propôs separação, talvez sejamos melhores como irmãos distantes. Pedro recusou, não sem ti. Mas João partiu para Lisboa, buscando cura. Sozinho, Pedro definhou, vendendo a vinha. Reencontro anos depois, João, recuperado, com novo parceiro, Pedro, solitário. Pagamos caro,
disse Pedro. João assentiu, mas aprendemos. A história termina com eles refletindo caminhos. Sociedade mudou, mas danos perduram. Foi certo priorizar amor sobre normas, ou o tabu protege? Será que o amor entre irmãos, mesmo consensual e adulto, pode alguma vez ser justificado, ou é sempre uma traição à essência da família?